Boa noite. De fato, nada na eleição presidencial de outubro próximo parece ter precedentes. O candidato que lidera todas as pesquisas de intenção de voto está preso há mais de 2 meses e tem contra si, diuturnamente, os noticiários da grande mídia. Claro, estamos falando do ex-presidente Lula, do PT. O segundo colocado nas pesquisas é um representante da extrema-direita com pronunciamentos públicos de apologia à tortura e ao preconceito racial e sexual. Neste caso, falamos do deputado pelo PSL, Jair Bolsonaro. O candidato do mercado, cuja sigla preferencial é o PSDB, e a quem se imaginou a faixa presidencial como favas contadas depois do impeachment, esse, até aqui, não decolou nas intenções de voto. A candidatura posta é a de Geraldo Alckmin. Outros candidatos, à esquerda e à direita, embolam pelo meio de campo. E há ainda a pergunta que não foi 100% descartada. Haverá eleições em outubro? Participam do nosso programa o cientista político Túlio Velho Barreto, o jornalista Sérgio Montenegro e ainda o consultor político Victor Carvalho. Boa noite. Boa noite, Grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu vou propor que vocês analisem esses 3 pontos principais que eu enunciei agora há pouco e depois a gente desce aí para os detalhes, para o miúdo, que são a candidatura, a colocação de Lula nas pesquisas eleitorais, apesar do quadro de prisão, etc., etc., Bolsonaro se mantendo em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto e a candidatura que não decola nem do PSDB, nem de Meirelles, enfim, o que seria o candidato do mercado, patina. Vamos começar por Lula e depois a gente vai para os outros. Como é que a gente pode entender essa colocação em primeiro lugar até aqui, mesmo depois da prisão? Pois é, Estela, a gente tem que pensar o seguinte, mesmo preso, né, e como você chamou a atenção, 2 meses de prisão já, todos os institutos de pesquisa apontam o ex-presidente Lula como o candidato que tem a maior intenção de voto do eleitorado. Bom, isso eu penso que resulta de uma opção pelo que fez o governo Lula. Né? Quer dizer, sobretudo a experiência do governo, dos 2 governos Lula, menos de Dilma, mas mais dos governos Lula, vis-à-vis a situação que a gente se encontra após o golpe que ocorreu em 2016 com o afastamento em definitivo da então presidenta Dilma Rousseff. Então, penso que do ponto de vista racional, né, o eleitorado de qualquer camada social, mas sobretudo daquelas que são mais desassistidas e que são mais vulneráveis e que foram mais atendidas durante o período do governo Lula, dos 2 governos Lula, fazem essa opção, portanto, na medida em que ele ainda é apresentado como pré-candidato. Né? Se vai vingar ou não a candidatura dele é difícil prever, embora eu sou daqueles que pensam que é muito difícil que se mantenha a candidatura dele até outubro de 2018, em função de tudo que aconteceu no país. Né? Eu penso que não se faria tudo isso que tem se feito em relação desde o afastamento de Dilma Rousseff até a prisão de Lula, nas condições em que ocorreram esses fatos, para possibilitar o retorno do ex-presidente Lula numa eventual disputa. Então, eu penso que em relação a ele, o quadro é esse. É desafiante tentar entender né, porque continua sendo o candidato com maior intenção de voto. Mas eu penso que é uma análise racional do eleitorado, majoritariamente pensando o que foi o governo Lula e o que foi depois de 2016. Mas mais extraordinário do que o resultado das pesquisas eleitorais até aqui, que dão a Lula o primeiro lugar
em todas elas, né? É a situação de Bolsonaro, tendo ele o perfil que tem de ser um candidato de extrema-direita e com pronunciamentos públicos que eu citei aqui na abertura do programa, alguns estarrecedores? Veja só, Estela, o Bolsonaro, inicialmente a gente tinha imaginado que o Bolsonaro, com a ausência de Lula, ele poderia perder um pouco a polarização e perder um pouco o status que ele estava mantendo de líder. Isso não aconteceu ainda, mas eu ainda acredito isso ao fato da alimentação da esperança de estar se alimentando a candidatura de Lula. No momento em que se ficar claro que Lula não vai estar no páreo, a gente precisa saber com quem Bolsonaro vai polarizar. Isso é um ponto, né? O segundo ponto, e eu até estava comentando isso com um amigo, essa desilusão, essa indignação com a classe política, com o que aconteceu no país depois do governo Lula, incluindo o governo Dilma, de desestabilização econômica e política, essa questão vai evoluindo na cabeça das pessoas mais esclarecidas de uma forma diferente da indignação que causa nessa maioria que pensa em Bolsonaro como candidato. As pessoas às vezes radicalizam, não procuram entender o que está acontecendo e simplesmente vão para a solução, eu não digo mais fácil, mas a solução que parece ser mais viável para eles, que é engrossar o caldo. Ah, não, o cara é militarista e vamos trazer o regime militar de volta, ou então ele vai resolver na bala. Eu fico me perguntando assim, você na sua casa, você resolveria as coisas na bala? Se você tem que conversar com a sua família, você vai entrar logo com violência, você não tem diálogo. Bolsonaro não tem diálogo. E há algumas pessoas, há um segmento na sociedade que cansou do diálogo, parece ter cansado, é um pouco mais desinformado, é uma coisa como tu disse. No caso de Lula, que a gente precisa entender, o caso do Bolsonaro a gente também precisa entender. Isso é uma coisa que, com a evolução da campanha, talvez a gente compreenda como é esse segmento do eleitor de Bolsonaro. Porque ele sabe que é truculento, ele sabe que o candidato dele resolve as coisas na força, e até, não digo nem resolve, porque ele tem 7 mandatos nas costas e nenhum currículo para mostrar. Então, não sei se resolve, mas ele está se propondo. Agora, está sendo desafiado para diálogo, para debates, e não está indo, porque a gente sabe que ele, de conteúdo mesmo, não tem. Ele tem o discurso fácil, ele tem os jargões, ele tem aquela questão de saber fazer o apelo emocional, pegar exatamente no nervo da pessoa, é recebido no aeroporto por uma claque, fazer aquele discurso. Mas, e na hora do debate? Eu não digo nem na hora de um governo Bolsonaro, porque eu não acho que ele chega lá, mas na hora do debate, quando ele tiver que falar sobre economia, quando ele tiver que falar sobre salário, sobre trabalho, sobre o social, como é que fica? A gente vai ter que esperar para ver isso. Eu acho que ele não vai falar sobre isso. Eu também acho que não vai. Veja, você tem o Lula, que é o único de todos que tem alguma identidade com a população brasileira. Um recall em nome, né? Um recall, identidade mesmo, relação. Né? Tem 33%, 30%. Não é o suficiente para vencer, não acho que venceria, mas tem. Está lá, se mantém, quando coloca o nome dele, ele aparece dessa forma. E tem o Bolsonaro, que tem uma identidade com o momento de ansiedade, de crise, de crise na segurança pública, crise econômica, indignação com a política, né? Mas, assim, o Bolsonaro, ele é pura forma, ele é nada de conteúdo. E eu não acho que ele vá perder intenção de voto no processo em função disso. Eu acho que, na verdade, ele ganha. Ele é a atitude, ele é a ideia de que se resolve. Ele é a ideia de uma solução para ontem, como na ditadura acontecia algo por decreto, né? Ele é essa postura, né? E não tem nenhum indicador, não tem nenhum indicativo de que ele vai desinflar, digamos assim, porque Lula estará fora. Lula tá preso há 2 meses, Bolsonaro continua. Sem Lula ele lidera, né? Eu acho que assim o momento agora é a gente começar a pensar. Eu acho que vai acontecer as eleições de outubro, certo? Vejo aí, eu queria trazer o Ciro Gomes para esse debate. Mas antes, a gente vai falar em Ciro Gomes. Ele que está aí com a ausência do Alckmin, né? Antes da gente chegar lá, eu quero pegar isso que vocês colocaram até aqui de Bolsonaro,
Na pesquisa Datafolha, que foi feita no final de junho, ele aparece com 21% das intenções de voto entre os eleitores com curso superior. Ele é o primeiro colocado, com 21%, Lula aparece em segundo, com 18%. Eu queria analisar isso, queria que vocês analisassem isso, essa identificação de um eleitorado supostamente bem informado, letrado, com curso superior, identificado com as propostas ou com a figura de Bolsonaro. Veja só, Estela, eu não sei se posso dizer isso, né, que o país cometeu um grande erro, porque, enfim, mas, na verdade, assim, nós não tivemos, de fato, uma justiça de transição, né, depois do regime militar. Quer dizer, houve alguns esforços posteriormente, já no final do governo Fernando Henrique Cardoso, depois no governo Lula, no governo Dilma, enfim, Fernando Henrique Cardoso criou o Plano Nacional de Direitos Humanos, foram feitas outras versões e terminou a Comissão da Verdade funcionando. Quer dizer, o país não encarou, né, de fato, os acontecimentos em torno da ditadura militar. A gravidade, você fala. Como outros países da América Latina fizeram. Alguns mais tardiamente, outros não. Quer dizer, no Brasil se fala muito de Mandela e da África do Sul, e se tem Mandela como estadista, etc. E, enfim, Mandela assumiu, né? Quer dizer, tinha toda a militância na esquerda, era um revolucionário e por isso ficou tantos anos preso. E na África foi feita a justiça de transição, né, inclusive colocando frente a frente o torturado e o torturador, né, comandada por Desmond Tutu, quer dizer, uma pessoa absolutamente digna para conduzir esse processo. Quer dizer, a intelectualidade brasileira admira Mandela, admira a transição na África do Sul e foi incapaz de enfrentar aqui dentro a revisão do que ocorreu naqueles anos. Quer dizer, então, tem um segmento da sociedade, né, que é um segmento conservador, não necessariamente reacionário, né, mas conservador, que, enfim, na medida em que aqueles acontecimentos de 2013, né, as pessoas indo para a rua e a rua sendo um espaço de disputa entre a direita e a esquerda, naquele momento, porque estavam todos juntos, né, naqueles acontecimentos, quer dizer, se viu como protagonista do processo histórico. Então, esse segmento, vamos dizer, abriu-se a caixa de Pandora e esse segmento veio à tona. Então, é ingênuo pensar que depois do regime militar a gente tinha uma parcela insignificante da população que não apoiou o regime militar ou que não gostaria de um regime de força no país. Então, eu vejo que é isso, é um encontro com essa história, não passada a limpo, né? E aí não me espanta que um setor mais com um nível de formação mais acentuado, etc., né, universitário, que faça uma opção para o Bolsonaro. Quer dizer, por todas as razões que Vitor apontou, que Sérgio apontou, aliada a essa ideia de que a gente não enfrentou a história que foi causada pelo regime militar. Então, aí tem saudosistas do regime e tem essa crise da representação, a crise dos partidos, e a instabilidade política, institucional e a insegurança jurídica que se estabeleceu no país a partir do momento que houve aquela farsa que foi o afastamento em definitivo de Dilma Rousseff, né, com o Congresso se manifestando daquela forma. Pelo meu cachorro, pelo meu vizinho, pela minha mãe, por Deus, por Jesus e tal, por Brilhante Ustra, né, votando quer dizer, uma farsa que aconteceu no país. Então, eu acho que tudo isso cria as condições para que saiam do armário, né, eu usaria essa expressão, os esqueletos, os extremos, né, mas, sobretudo, a direita, que estava lá acomodada. Silenciosa e agora... Que tem um espaço. É importante a gente lembrar que durante, sobretudo, os dois governos Lula, segmentos da esquerda se mobilizaram em torno do governo, né, das suas demandas por políticas públicas para
os segmentos que representavam. Quer dizer, o ambiente favorecia. Os jornais, a grande imprensa, davam uma cobertura, né? Vou lembrar assim, marcar os 40 anos da ditadura militar. Todos os grandes jornais fizeram reportagem grande, cadernos especiais e tal. Quer dizer, ressaltando a importância de relembrar aqueles fatos que ocorreram durante a ditadura. Por quê? Porque o contexto histórico, a conjuntura favorecia isso. Mas quando você fala, vamos rever a lei da anistia, todo mundo se arrepia, ninguém quer fazer. Aí quando dá uma guinada na dinâmica política, aí esses segmentos também dão uma guinada. E a mídia plota todo o fracasso da política, né? Do governo de esquerda, da criação de um processo de governabilidade que envolvia o Centrão, ou seja, tudo vai por água abaixo, né? Então, você surge ali a antipolítica, aquela coisa... Vou ter que interromper vocês. Sinto muito. Chegou a hora. Chegou a hora. Eu vou chamar um intervalo. Nosso intervalo é curto, a gente volta daqui a pouquinho. Até já.